Graça e paz. Eu gostaria de falar hoje um pouco sobre o culto misto. O que representa esse culto misto para nós como Igreja de Cristo? Em todas as nossas reuniões, nós devemos tomar cuidado para ver se nós não estamos prestando a Deus um culto misto. Quando o Senhor Jesus ele fala sobre o culto, que é um termo do latreia, que é um termo do grego latreia, serviço de adoração a Deus, o Senhor então ele dá um destino para esse culto. Quando o Senhor diz, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. E o termo adoração, também proskineu do grego, quer dizer como um cão lambendo a mão do dono. Ou seja, uma sujeição total ao Senhor, aos princípios bíblicos, porque a palavra de Deus ela não é a maior autoridade dentro da igreja ou dentro da reunião cristã. A palavra de Deus ela é a única autoridade. A palavra de Deus está acima de todas as coisas e é por ela que nós nos guiamos, é por ela que nós pautamos o alicerce, o fundamento da nossa vida, da nossa casa espiritual, das nossas reuniões, dos nossos cânticos, da nossa devoção, do nosso serviço, da mordomia cristã. Mordomia cristã não é o mordomo ficar te servindo. Pelo contrário, a mordomia cristã é o serviço para o qual a igreja foi designada pelo próprio Senhor. Onde Ele manda evangelizar, onde Ele manda pregar, onde Ele manda servir e amar uns aos outros. E o fundamento que nós temos é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a igreja ela perseverava na doutrina de Gachê, ensinamento, conjunto de ensinamentos bíblicos dos apóstolos. Então nós olhamos para as cartas do Novo Testamento e ali nós podemos ver então quais são as orientações, porque 20% da palavra de Deus ela é direcionada à doutrina, a ensinamentos, à regra de fé. Então, como que nós fazemos para não prestar culto misto, um culto misturado, um pouco de incrementação para poder agradar as pessoas, para que as pessoas possam ficar? Porque se a palavra de Deus não segura ou não segurar as pessoas, de nada adianta. É como que está lá em Jeremias capítulo 8, no verso 20. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. O que adianta encher os templos? O que adianta ter recursos financeiros? E aí, eu quero trazer aqui rapidamente para os irmãos esse texto de 2 Reis, o relato bíblico que está em 2 Reis, no capítulo 17, quando começa a falar do culto misto, que quando um período pós-exílico, quando o povo de Israel volta, logo no começo, sob a orientação de Neemias, Esdras, Zorobabel, que foi o governador que reconstruiu, ou sobre a direção de Zorobabel, constrói então o segundo templo de Salomão, que fora destruído 70 anos atrás. E lá eles retornam e pouco depois, num período pós-exílico, e aí eu quero fazer aqui uma comparação com as nossas vidas, porque nós somos trazidos à presença do Senhor, e quando nós estamos na presença de Deus, nós temos que tomar cuidado para ver se nós ainda estamos na fé bíblica. Porque o povo de Israel volta, e ali estavam voltando sob a orientação de Esdras, o sacerdote, de Neemias, um homem que se preocupou com a reconstrução do templo, e ali 50 mil judeus apenas voltam da Babilônia, que era uma terra... Babilônia é a cidade mais mencionada na Bíblia depois de Jerusalém, onde Jerusalém representa o centro da vontade de Deus, porque é a cidade do grande rei, como está lá em Mateus capítulo 5, verso 35 a 39, e Babilônia representa a rebelião contra Deus, porque ela começa ali no sonho de Nabucodonosor, representando os governos mundiais que vêm se estendendo até os nossos dias, como Babilônia sendo a cabeça de ouro. Ou seja, o ser humano estando no governo
tentando tomar as rédeas, tentando estar no centro das atenções, e isso só gera confusão. Mesmo que há um minério preciosíssimo como o ouro, depois vai se desvanecendo, passando para prata, para bronze, para ferro misturado com barro, por fim a destruição total e completa, porque Deus não está no centro das atenções. E Babilônia então representa rebelião contra Deus. E eles voltam sob a orientação de Esdras, de Neemias e de Zorobabel. 50 mil judeus. A maioria fica na Babilônia, no conforto. Como muitas pessoas que não querem se vir para a presença de Deus, mas elas não querem abrir mão de misturar ou incrementar, como se Deus necessitasse de alguma coisa e como se Deus não soubesse guiar os nossos passos. E a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 1, verso 6, que aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus, até aquele grande dia. Então, como igreja, nós temos que tomar cuidado em ver se viemos para a presença de Deus e não estamos voltando aos nossos antigos costumes, como está o relato aqui. E ainda guiado por falsos líderes que, porque eles querem angariar fundos para si, o apóstolo Pedro disse que, movidos por avareza, fariam comércio das pessoas. O líder não pode ter não é permitido para o líder cristão ter regalias. Não é permitido para o líder cristão, para um pastor, ter riquezas, morar em mansão, ter carros importados. Não é permitido. Lá em Atos capítulo 18, o próprio apóstolo Paulo era fabricante de tendas, ele trabalhava, e ele disse que aquele que não trabalha não deve comer. Paulo disse que a questão de ofertas e a questão de viver do Evangelho, ele diz que não gostaria de ser pesado para ninguém e não gostaria de colocar motivo de tropeço para aquelas pessoas que iriam se converter, por isso ele não usava desse direito. Só que hoje nós vemos pessoas como Saul, lá em 1 Samuel, no capítulo 13, dos versículos 11 a 13, onde Samuel disse para Saul não oferecer sacrifício para esperar o retorno de Samuel. Nós podemos fazer então uma conjectura ou uma analogia com relação à volta de Cristo, como Paulo fala lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, no verso 15, que a casa de Deus é coluna, ela é baluarte, e nós devemos saber como nos portar na casa de Deus. E não agradar as pessoas, ou misturar, ou deixar de dar atenção àquilo que realmente a Bíblia fala, porque a Bíblia realmente ela se torna irritante aos ouvidos que não se convertem. E não vai adiantar então você trazer essas pessoas para a sua igreja ou para a sua comunidade e misturar as coisas. Então a Bíblia diz que há apenas um culto, e esse culto é direcionado a Deus. Quando as pessoas, e aí Saul, ele por medo, porque as pessoas estavam se afastando, ele começou por causa das circunstâncias, ele ofereceu o sacrifício, ele desobedece. E a Bíblia diz, amados, que nós somos embaixadores de Cristo. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 18 a 21. Ministros da reconciliação nós somos. Nós pregamos o Evangelho num mundo onde não aceitou e não aceita o nosso Senhor, como Jesus diz lá em Mateus capítulo 10, versículo 24 a 25. Se chamaram Beelzebul o dono da casa, o que se dirá então dos criados? Não está o servo acima do seu senhor, nem o discípulo acima do seu mestre. Então nós devemos seguir as pisadas. Então, quando as pessoas se voltam para Deus, elas têm que prestar atenção, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 13, verso 5, se permanecem na fé, se já não foram reprovados, porque Deus não se deixa escarnecer. Então, o culto misto, o que é um culto misto? É quando nós saímos da doutrina cristã e começamos a misturar, e começamos a buscar auxílios em líderes de diversas religiões. Quantas vezes eu vejo no Facebook pessoas aderindo a outras fontes que não seja a palavra de Deus. E a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a correção, para a educação na justiça, para a exortação, para que sejamos inteirados e cheios e plenos da palavra, que é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que a luz da alva nasce em nossos corações. Mas se temos confirmado a palavra dos profetas, nós fazemos bem em entendê-la.
Tem gente que não entende a Bíblia. Tem gente que não compreendeu a palavra de Deus e continua buscando conselho de mortos. Porque a Bíblia diz lá em Efésios que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. E Ele nos vivificou pelo Evangelho, pela palavra, a água da vida, pelos ensinamentos bíblicos, por toda a doutrina cristã, para como a igreja deve se portar. E as pessoas então trazem costumes antigos, se consultam com pessoas que não se converteram. E essas pessoas, a palavra delas com relação à nossa vida espiritual não pode ter peso. Não devemos consultar a mortos. Não devemos misturar a doutrina cristã. Nós não precisamos trazer samba para dentro da igreja. Nós não precisamos trazer o funk para dentro da igreja. Sabe como você ganha o funkeiro? Com a palavra de Deus, não é com funk gospel. Tudo aquilo que incita a carnalidade, tudo aquilo que incita rebelião contra Deus. A Bíblia diz no Salmo 119, 54, que os decretos do Senhor são o motivo dos nossos louvores, nós não precisamos misturar as coisas. Mas por que os líderes hoje fazem isso? Porque eles fazem imposição de mãos no meio de 50 mil pessoas, sabendo que a grande maioria não se converteu ao Evangelho. E aí ele se torna cúmplice dos pecados alheios, como Paulo orienta Timóteo a não fazer isso, lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 21 a 22. Não te tornes cúmplice do pecado alheio. Mas por que eles fazem isso? Movidos por avareza. Para segurar as pessoas. Foi assim desde a era da Reforma. Como nós vemos Lutero no combate. A princípio tinha o Papa Júlio II, depois no período de Lutero mesmo, onde ele estava ativo na obra de Deus, o Papa Leão X constrói a maior obra da cristandade e para se bancar aquilo, toma dinheiro emprestado. Ele vende arcebispados. Alberto de Brandeburgo, por exemplo, ele tem 3 arcebispados vendendo cargos na igreja, onde o apóstolo, onde em Hebreus está escrito que ninguém toma essa honra para si, senão Arão, que foi chamado por Deus. A Bíblia diz que Deus escolhe pastores que apacentam pessoas com inteligência e entendimento. Jeremias capítulo 3, verso 15. Apacentar as pessoas dentro dos 5 ministérios que foi dado para crescimento da igreja, junto com os dons para que servíssemos uns aos outros, ensinando apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, como está lá em Efésios capítulo 4, verso 11. Então, lá o Papa vendia os arcebispados, e esse Alberto, para pagar, ele contratava os fúgueres, os banqueiros imperiais, e para pagar os fúgueres, os banqueiros imperiais, ele levava para o meio da multidão John Tetzel, o inquiridor, o vendedor, o negociador do reino de Deus. E a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 7, capítulo 2, verso 17, que nós não somos como muitos mercadejadores da palavra de Deus. Nós devemos receber as pessoas sim, mas as pessoas devem vir e se converter ao Santo Evangelho. E lá no período de Lutero eles vendiam, eles negociavam. E as pessoas, elas vinham para dentro da igreja, mas todas com os seus costumes, que foi o que aconteceu no período de Constantino, lá em 300 depois de Cristo. Quando a igreja se seculariza, ela se mundaniza. O imperador é cristão, então todo mundo quer ser cristão. Hoje tem jogador de futebol, atores, pastores engraçados, faz todo mundo dar risada, comediante. Então as pessoas vão para dentro das igrejas, eles aceitam, é claro, nós temos que aceitar, mas com ensinamento bíblico. Conversão, adoração, coração contrito, sincero, mostrando para as pessoas qual é o objetivo da igreja. E aí a Bíblia diz aqui, em 2 Reis, capítulo 17, verso 33, de maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. A Bíblia diz que nós somos transportados pelo Senhor do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E hoje nós estamos no Evangelho. Hoje nós fomos chamados, a Bíblia diz que houve pecado original lá com Adão e Eva, corrompeu a raça humana. Nós fomos destituídos, desligados da glória de Deus, destinados à ira, o salário do pecado é a morte, filhos por natureza da ira. Deus não nos resgatou do diabo, Deus nos resgatou da sua própria condenação, que é a morte espiritual e o inferno.
Por isso que Jesus diz, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, a eclesia, o corpo de Cristo, os membros do corpo de Cristo. Homens e mulheres que creem na mensagem do Evangelho e que não permanece sobre eles a ira de Deus. Só que se nós fomos realmente comprados, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 a 17, que o amor de Cristo nos constrange, de sorte que um morreu por todos, logo todos morreram para aqueles que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo me constrange a ponto de viver para Deus. Hoje as pessoas são massageadas, o ego das pessoas totalmente que vivem na prática do pecado e não vão se converter porque não há pregação concisa, escriturística. Não chega ao conhecimento dessas pessoas, mas por certo elas também têm a culpa porque elas não buscam o conhecimento. Jesus diz, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então examinai as Escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna e são elas que testificam de mim. Nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E para essas pessoas há um chamado, não segundo os seus costumes ou andando na vaidade dos seus próprios pensamentos, se deixando levar por doutrinas diversas, todas as doutrinas que massageiam o seu ego, que falam da tua vitória financeira, que falam dos teus costumes, que falam dos seus ideais, que falam de resolver todos os teus problemas, é antibíblica e herética. Porque é natural que a pessoa que se converteu verdadeiramente a Cristo, ela produza frutos para Deus, porque é isso que ele vai procurar, como está lá em Lucas capítulo 13, versos 6 a 9. E uma conversão verdadeira, como está em Lucas 13, verso 1 a 5. Então o chamado para a igreja não é se misturar com outras coisas, é ir buscar as pessoas e não trazê-las e você mesmo se amoldar ao que elas estão dizendo. Não. Nós temos a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós devemos anular sofismas, como está lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Anulando sofismas, destruindo fortalezas e deixando levar todo o pensamento cativo à obediência à palavra de Cristo. Um chamado para a igreja apenas, que é servir como uma nação sacerdotal, uma raça eleita. Não deixando se misturar por doutrinas diversas. É voto, é campanha, é corrente, é a tua vitória financeira. Não, o Evangelho não trata disso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E de certo que o meu justo viverá pela fé, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Porque nele, no Evangelho, se revela a justiça de Deus. A justiça de Deus era o salário do pecado e a morte. Mas se revelou no Evangelho, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E as pessoas que estão enquadradas nisso, elas vivem para o Senhor. E elas não se deixam misturar. E elas não se deixam levar por toda a bajulação humana, por todo o culto misto que muitos dos falsos profetas, todos os falsos profetas estão fazendo para angariar fundos e levando sobre si mesmos, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Então, fica isso para você. Medite nas Escrituras. Preste um culto a Deus, mesmo que as pessoas te abandonem, mesmo que você seja rejeitado por muitas pessoas. Assim foi com o nosso Senhor, com os santos apóstolos, com os heróis da fé, com todas as pessoas que permaneceram nas sagradas letras, mas que por fim herdarão a vida eterna. Deus é contigo.